Vou ler para a gente ganhar tempo, versículo de número 25 em diante. Capítulo 5, versículo 25 diz assim a palavra do nosso Salvador Jesus. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estrangou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Versículo 34: e ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Amém? Só quem crê que essa palavra é verdadeira, só ocupa as mãos, aplauda o Senhor Jesus bem forte, bem forte, bem forte. Pode se assentar. Olha, preste bastante atenção agora a essa palavra que eu vou entregar aqui para vocês, obedecendo a voz do Espírito Santo. Estava orando essa tarde e Deus falou comigo sobre essa passagem, uma passagem bem conhecida de todos vocês, uma passagem que todos aqui já ouviram falar em algum momento da sua caminhada. Quem nunca ouviu falar da mulher do fluxo de sangue? Quem nunca ouviu falar da mulher que passou 12 anos sofrendo? E as mulheres que estão aqui ouvindo essa mensagem agora sabem muito bem do que eu estou falando. Era 12 anos daquilo que a mulher passa todos os meses. Era 12 anos de um fluxo que não parava, um fluxo que não cessava, um sofrimento que Mateus, Marcos e Lucas falam que essa mulher padecia. Diga comigo, padecia. Ela não vivia com fluxo, ela padecia com esse fluxo. Qual a diferença de viver, pastor China, e padecer? É que quem vive desfruta da vida. Quem vive desfruta do que a vida tem de bom. Quem vive tem condições de sorrir, de cantar, subir, de descer, de se alegrar. Mas quem padece não. Essa mulher está padecendo há 12 anos. E diz os escritores da Bíblia: esta mulher havia gastado tudo. Havia gastado quanto? Tudo. Não era metade do que ela tinha. Essa mulher não gastou quase tudo que tinha. Essa mulher também não gastou somente a sua reserva, porque quem se pressa tem sempre uma reserva de emergência para quando vem uma enfermidade. Mas não, essa mulher passou 12 anos da sua vida lutando, e nada de melhor. Tudo que essa mulher tinha, ela usava para curar a sua enfermidade. E eu trouxe uma palavra de Deus aqui
que já tentaram de tudo e não conseguiram resolver o seu problema. Já tentaram bater todas as portas e não encontraram solução. Somente perdas, somente murro em ponta de faca, remando contra a maré, lutando contra a multidão. Pessoas que estão em uma situação de que já não aguentam mais, tantas portas que já bateram, e parece que entra ano, sai ano, entra mês, sai mês, entra governo, sai governo, e a situação dessa pessoa não muda. Eu vim trazer a palavra de Deus para o seu coração. Hoje é o dia dela mudar. Hoje é o dia dela sair, aleluia, dessa humilhação. Hoje é o dia que Deus escolheu para dizer para você: para cada dia de vergonha eu preparei dupla honra para quem crê. Quem acredita nisso aqui? Dá glória a Deus. Você sabe que a Bíblia está escrito que ela é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é mais penetrante que espada dos gumes. Ela vai na divisão da alma, do espírito, ela divide ossos, ela divide medulas, e diz a palavra de Deus que ela não volta para o Senhor vazia. Então, por mais que essa igreja seja grande, por mais que haja espaço aqui neste lugar, Deus não veio falar com nada que está no espaço. Deus veio falar comigo, com você, com as pessoas que estão aqui nesse ambiente. Deus, eu falei esses dias em uma das igrejas que eu tive, e vou dizer para vocês: o propósito de Deus não é com as coisas, porque Deus falou na sua palavra, através do seu Filho Jesus: buscar primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas lhe serão acrescentadas. As coisas são secundárias, as coisas ficam em segundo plano, as coisas ficam para depois que a gente ganha o reino. Porque quando eu busco o reino em primeiro lugar, quando eu busco esse reino com força de vontade, com esforço, com dedicação, está escrito que o reino dos céus, desde o tempo de João Batista até hoje, é tomado à força, é tomado pelo esforço, é tomado pela dedicação. Então, quando eu me esforço, esse reino de Deus, ele desce à terra, e eu passo a viver o reino de Deus já na terra. Porque o céu não é para quem viveu uma vida de terra, de terreno, uma vida de alguém que não se ligou no céu enquanto teve vida, só se ligou na terra, só se ligou para a terra, e no final vai para o céu. No final Deus vai colocar no bom lugar. Não é assim. Nós começamos a viver o reino dos céus já aqui na terra. Nós começamos a viver um padrão do reino. É por isso que o crente que entrega a vida ao Senhor Jesus, ele já está aqui, mas já não é daqui mais. Ele já não pode mais ficar com o pensamento aqui, com os olhos aqui, apegado a essas coisas, porque ele está aqui, mas a qualquer momento o Senhor Jesus manda chamar ele. Ele não é daqui mais. Quantas pessoas que em uma batalha espiritual de libertação observaram que quando aquele homem, quando aquela mulher que outrora estava possesso, outrora estava dominado pelos espíritos malignos, quando tornou-se, entregou a vida ao Senhor, os próprios espíritos malignos serão capazes de confessar: eu já não posso mais contra a vida dele, eu já não posso mais contra a vida dela, porque agora ele é do homem lá de cima, ele está do homem lá de cima, ele está entregue. Jesus disse que não entra-se em uma casa sem antes amarrar o valente. Quando entra-se em uma casa, primeiro amarra o valente que está naquela casa e faz o que lhe apraz. É uma maneira
ser expulso, porque chegou alguém maior, chegou alguém mais forte. Você sabe, por menor que seja a igreja, por mais simples que seja a igreja, ela pode estar em um bairro como esse, ela pode estar em uma favela mais perigosa, ela pode estar em um valado, em uma casa, em uma garagem, não importa onde a igreja esteja. Se tem crente que entregou a vida ao Senhor Jesus, ela já é mais poderosa que todo o inferno, ela já é mais poderosa que todas as forças espirituais da maldade. Você sabe que aqui ao nosso redor pode ter 1, 2, 3, 10 guerreiros. Aqui ao nosso redor pode ter 10, 20, 30 pessoas fazendo um trabalho nesse momento. Mas eu preciso dizer algo para alguns que ainda não sabem o que está acontecendo aqui nesta noite. O que está acontecendo no mundo espiritual é quem tem trabalho para fazer, ou deve fazer antes do culto começar, ou vai ter que esperar o culto terminar. Porque enquanto o crente tem aqui dando glória, dando aleluia, o dia não desce, o Exu não desce, nem o trabalho pode ser feito. Porque aqui no Vale do Mundaú, o maior já chegou. O maior já chegou. E eu vou melhorar. Na sua casa, o maior já está lá. Na sua família, o maior já está lá também. Nesse casamento, o maior já entrou com providência. Nesse emprego, o maior já chegou. O maior já chegou nessa rua. O maior já chegou nesse bairro. O maior já chegou nesse problema. O maior já chegou nessa situação. O maior já chegou. Jesus é o maior. Quando você dá ouvido a essa palavra, quando essa palavra entra no seu coração e ela não volta vazia, como diz as Escrituras, antes ela faz o que atrás, aí o que é que acontece? Olha o que é que acontece no mundo espiritual. No mundo espiritual acontece isso. Os demônios tentam descer, os guias tentam descer, os Exus, os encontros tentam descer para fazer cumprir o trabalho que receberam. Porque eles recebem oferendas, sacrifícios. Tem pessoas que estão aqui agora, nós estamos aqui, estão sujeitos a ter pessoas nesse momento preparando galinha preta, preparando vela preta, preparando dinheiro, preparando cachaça, preparando peça de roupa, foto sua, seu nome. Mas não importa o que estão preparando, se o sacrifício que te comprou é bem maior, se o sacrifício que te salvou é bem mais forte, é bem mais poderoso. Não importa se o seu nome está na boca do sapo, da sapo, do pó, do cabelo, da galinha. O teu nome nessa noite já está escrito no livro da vida. E ninguém pode apagar. Agora eu preciso te dizer outra verdade. Se o teu marido, você é casado, se você não valorizar o seu marido, ele vai embora. Se você é mulher, não valoriza o seu marido, ele não vai aguentar o desprezo por muito tempo. Se você é homem e não valoriza sua mulher vai embora também. Não vai aguentar, ninguém aguenta desprezo por muito tempo. A verdade é essa. Se você, pai, mãe, não valoriza seus filhos, daqui a pouco ele vai encontrar alguém na escola, ela vai encontrar alguém na rua que vai parecer que valoriza mais. Você vai perder os filhos, diga misericórdia. Agora eu vou falar. Se você tem um carro, você não cuida do seu carro, a tendência é você perder o seu carro. Vai acabar com tudo. Uma moto, um emprego, tudo vai pelo valor que você dá. Você tem uma casa, até a igreja é de Jesus, sim ou não? Sim. Mas se quem está à frente da igreja não cuidar da igreja, se os membros não cuidam da igreja, se nós não ofertamos na igreja, a tendência é a igreja descair. Se você é dizimista, se você não é ofertante, se você não ama a obra de Deus, a tendência é a obra de Deus descair. É assim ou não é? Se acontece isso no plano terreno,
Se você não valoriza a paz que Deus te deu, se você não valoriza a alegria que Jesus te deu, se você não valoriza o Espírito Santo que desceu para te consolar, te confortar, te abençoar, te fortalecer, se você não valoriza tão grande salvação, você vai perder também. É assim que funciona, irmão. Jesus desceu à terra para se entregar, para escrever teu nome no livro da vida, mas se você andar pelas ruas de Garanhuns desanimado, desanimada, não dá valor à obra, não dá valor às coisas divinas, não dá valor ao céu, não dá valor ao reino de Deus, aí o que é que acontece? A tendência é você perder, porque está escrito: e não entristeçais o Espírito Santo, o qual está selados até o dia da redenção. Eu vou melhorar. Um dia o Espírito Santo se apoderou de um homem chamado Sansão. Sansão tinha força, Sansão tinha poder, Sansão tinha autoridade, Sansão tinha graça, Sansão tinha unção. Não tinha problema que Sansão não resolvesse, não tinha porta que Sansão não pudesse abrir, não tinha porta travada que permanecesse travada diante de Sansão, porque assim na vida de um homem cheio do Espírito Santo, de uma mulher cheia do Espírito Santo, ela não vê dificuldade, ela vê possibilidade. Eu vou repetir: ela não vê dificuldade, ela vê possibilidade. Aleluia! Todo mundo vê a porta fechada, ela vê a porta aberta. Todo mundo vê o mar fechado, ele vê o mar aberto. Todo mundo vê a doença, ela vê a cura. Todo mundo vê a amarração, ela vê a libertação, ela vê o milagre. Todo mundo vê o cachaceiro, a cachaceira, o drogado, a drogada, e ela vê ele andando, entrando por essas portas de terno, de gravata, dando glória, dando aleluia, louvando, pegando o microfone, pregando o evangelho, ganhando alma para Jesus. Quem vê assim, levanta a mão para me ver, dá glória a Deus aí. Quando o homem é cheio do Espírito Santo, quando a mulher valoriza o Espírito Santo que recebeu, assim que acontece, o Espírito Santo faz aliança com ele, faz aliança com ela, e ele diz assim: aonde tu entrar eu levo, aonde você chegar eu chego, aonde você bater eu bato, vai, você bota o seu pé, ele bota o pé com você, você estende a mão, ele estende a mão com você, mas quando você não valoriza, acontece o que aconteceu com Sansão. A guerra está pegada lá fora. Sansão sempre foi para a guerra e voltou com a vitória. De repente, Sansão se levanta para a batalha, mas ele já não valorizava o que Deus deu a ele. E o que foi que aconteceu? Ele levantou, e diz a Bíblia, e não sabia Sansão que o Espírito do Senhor já tinha se apartado dele. Tem por aí muita gente que está cantando, está pregando, está lutando, está batalhando, está guerreando, mas o Espírito do Senhor já não está mais com ele. Porque quando a gente não valoriza o que Deus dá, a tendência é perder. Isso é uma regra básica. Se com as coisas acontece isso, imagina com as coisas espirituais. Jesus é diferente do inimigo, que ao entrar na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, para entrar só precisa de uma brecha. Jesus não entra em brecha. Quem entra em brecha é cometido. Quem entra em brecha é enxerido. Quem entra em brecha é quem foi chamado, mas ele anda em derredor, buscando a oportunidade, abrir o espaço que entra. Jesus não. Está escrito, Apocalipse 3, versículo 20: eis que eu estou à porta e bato. Eu estou olhando a brecha da porta, eu estou olhando a brecha da janela, eu estou à porta e estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz, aleluia, ou louvor que a gente ouviu agora há pouco, se a gente atentamente ouvir a voz de Deus e abrir a porta, o que é isso? Ouvir, quando eu ouço, eu recebo a fé. Quando a fé entra no meu coração, ela não pode ficar paralisada, ela não pode fazer o crente que tem fé ficar parado, ficar parada. O crente que tem fé, ele se move. O crente que tem fé, ele age. O crente que tem fé, ele toma atitude. O crente que tem fé, ele não anda pela vista. O crente que tem fé, ele anda pela visão.
ser cabeça, não vai ser cauda. Você vai ter para emprestar, não vai pedir emprestado. Ele vai se levantar por um caminho contra ti, mas tem 7 caminhos para bater pé virada da tua vida. Tem gente que já está entendendo isso aqui que eu estou falando. Ei, vai acontecer os problemas, vai acontecer a dificuldade, mas você vai estar de cabeça erguida, não vai ser abalado, não vai ser abalada, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, não se abala, não se abala, mas permanece para sempre. Essa é a diferença. Você escuta a voz de Deus e age, você toma uma atitude. É diferente, porque na igreja só tem 2 tipos de igreja: os que escutam e praticam, e os que escutam e não praticam. Os que escutam e praticam, você vê a fisionomia deles. Ei, eu vou dizer aqui, olha só, os que escutam e praticam, esse mês de junho, levanta a mão direita, eu vou profetizar agora. Para quem escuta e pratica, esse mês de junho não acaba se você dar o seu culto e a sua graça. Para quem escuta e pratica, esse mês de junho não acaba sem aquela causa que está travada não ser destravada. Esse mês de junho não acaba sem que haja um destravar de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, em todas as áreas. Mas quem escuta e não pratica vai terminar o mês, vai terminar junho, vai terminar agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, todo mundo animado para passar a virada de na igreja e ele só reclamando. Essa igreja não presta, esse pastor não presta, esse louvor não presta, esse irmão não presta, e só reclamação. É por isso que esses 2 tipos de crentes tem na igreja: uns reclamam enquanto outros adoram, enquanto outros glorificam, enquanto outros exaltam. Tem uns que quando abrem a boca para falar só sabe falar o que o diabo está fazendo. O diabo está operando, o diabo está trabalhando, o diabo está agindo. E tem outros que são diferentes. Outros sabem que o diabo está trabalhando, sabem que o diabo não deixou de agir, mas eles creem, eles vivem pela fé. Se levantou, mas vai cair. A enfermidade vem, mas vai ter que bater revirada. O trabalho foi feito, mas praga nenhuma chegará à minha tenda. Eu não vou ser atingido, nem o cai do meu lado, desce nem à minha direita, mas não vai chegar na minha vida. Essa é a diferença, irmãos. Porque a palavra de Deus não há remédio maior, mais forte, mais poderoso. A Bíblia diz que ela é eficaz. Diga eficaz. Você sabe que é um remédio eficaz? Remédio eficaz não é Dorflex, não. Remédio eficaz não é Anador. Remédio eficaz não é Dipirona. Porque se fosse eficaz, você tomava hoje e jogava a carteira para lá. Se fosse eficaz, você tomava hoje as doses da Dipirona e jogava o frasquinho para lá. Mas por que você guarda? Porque você sabe que manhã a cabeça passou, mas de noite ela pode voltar. É assim ou não? Mas a Bíblia diz: eu sou a água da vida. Quem bebe de mim jamais vai ter sede de novo. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem come de mim jamais vai ter fome de novo. Aleluia. Jesus é o remédio eficaz. Quem toma, quem prova, quem experimenta de Jesus é como o louvor. Quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar não sabe viver. É por isso que a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, foi ela que fez. E está escrito: ele era o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, e nada do que foi feito se fez se não fosse por ele. Quem é ele? A palavra. E quem é a palavra? Jesus Cristo. Jesus Cristo é Criador. Jesus Cristo não é criatura formada, não é algo que foi criado, não é algo que foi formado. Jesus não nasceu na
sofrendo, vendo a sua vida, porque sangue é vida, vendo a sua vida se esvair, sumir, dia após dia, mês após mês, ano após ano. E a palavra de Deus diz que aquela mulher tinha gastado tudo, o que me faz crer que aquela mulher era bem de vida, aquela mulher tinha alguma posse, porque o escritor disse que ela tinha algumas posses e acabou com as suas posses, e nada adiantou, porque ninguém poderia curá-la. Está escrito, Dr. Lucas, no capítulo de número 8, versículo 43, ele diz que ninguém podia curar aquela mulher. Então, a enfermidade daquela mulher não era uma enfermidade física. Existem dois tipos de enfermidades. Existem as enfermidades físicas que o médico resolve, a UPA resolve, qualquer particular resolve. Existem as enfermidades físicas que quando vai uma resolve, Capacu resolve, quando Capacu não resolve, vai para Recife resolve. E existem as enfermidades físicas que os remédios resolvem, mas existem também as enfermidades espirituais. O problema dessa mulher não era físico, porque se fosse físico, qualquer médico poderia resolver. Se fosse físico, existem várias pessoas que dizem: eu fui para o médico fulano e tal, estou curado, estou curado. Eu tomei certo medicamento natural, estou curado, estou curado. Eu fiz esse tratamento aqui que eu vi na internet, estou curado, estou curado. Eu fui, não se escandalize. Tem pessoas que dizem: eu fui no Pai Santo, fiz o trabalho, estou curado, estou curado. Existem muitas pessoas que dizem isso. E eu cheguei a uma conclusão: cura você pode encontrar até em qualquer lugar, mas libertação completa e verdadeira só Jesus tem. Aquela mulher não precisava de cura, aquela mulher precisava de libertação. É por isso que em muitas igrejas por aí nós sabemos que esse tipo de mensagem já não pode ser pregado, esse tipo de atitude já não acontece em muitas igrejas, porque acreditam apenas na cura, acreditam apenas na parcialidade do evangelho. O que é isso? Um evangelho superficial, um evangelho raso, um evangelho que enche até onde dá o copo. O evangelho de Jesus Cristo não é um evangelho superficial, raso, um evangelho paliativo que só melhora a vida das pessoas. Não, Jesus não melhora a nossa vida, Jesus muda a nossa vida, Jesus transforma a nossa vida. O evangelho não é um evangelho paliativo, superficial. O evangelho ele é pleno, ele é completo. Diz o Salmo 23 que foi lido aqui nessa noite: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transporta. É Deus dizendo: o evangelho não fica parado, não fica parada. O evangelho é transportante. É o que está dizendo o pregador. Ele alcança o velho, mas alcança o novo. Ele alcança o rico, mas alcança o pobre. Ele alcança o gordo, mas alcança o magro. Ele alcança quem tem, ele alcança quem não tem. Ele alcança quem é, ele alcança quem não é. Ele alcança quem faz, ele alcança quem não faz. O evangelho é pleno. Quem foi alcançado por esse evangelho e está aqui nessa noite, levanta a mão para me ver e dá um glória a Deus. O evangelho é pleno, meus pastores. O evangelho não é só salvação da alma, mas o evangelho é poder de Deus. A Bíblia diz que aquela mulher havia gastado tudo com os médicos e nada resolveu, só pior, a pior. Olha, vou falar aqui algo muito sério. Tem pessoas que estão indo de mal a pior porque estão procurando de igreja em igreja resolver o seu problema. Não resolvi aqui, vou para ali, que ali tem um profeta. Resolvi ali, não, vou para aqui, que aqui tem um vaso. Não, aqui não tem não. Ah, não, eu vou para aquela vigília que está cheia de vaso. Ah, não. A bênção está aqui, a bênção está lá. Ei, se ouvir a voz e praticar, você não vai correr atrás da bênção. É a bênção que vai correr atrás de você. Não é você que vai correr
que vocês têm pregado no mês, o que vocês têm pregado no ano. Deus confirma através de alguém de fora que não sabe o que a igreja está passando. E o que acontece? Às vezes as pessoas não dão crédito, não dão valor, mas da treta tem cheio de fora. Da treta o pastor veio de fora, o pastor veio de fora. O pastor está aqui orando, o pastor está levantando na madrugada, o pastor está visitando, a igreja está cuidando. Aí chega o pastor de fora, ora aqui comigo, pastor. Mas você é pastor novo, eu quero você aqui agora. A minha oração é pastor verdadeiro. Ele que lhe conhece, ele que tem autoridade sobre a sua vida, e é a sua bênção em nome de Jesus. Vai vir você através das condições do Senhor. Acredite nisso. Acontece isso muitas vezes. As pessoas elas passam a desonrar, e por haver desonra não há manifestação do poder de Deus. Jesus disse: o profeta tem honra em todo canto, menos em sua própria terra. É por isso que Jesus falou: em Cafarnaum muitos milagres eu não pude fazer, porque as pessoas desonraram. As pessoas diziam: olha lá o filho de Maria, olha lá o filho de José, não é esse o irmão de Tiago, não é esse o carpinteiro. E Jesus dizendo: eu sou o Salvador, eu sou o libertador, eu sou teu amigo, eu sou o teu conselheiro, eu sou o teu Deus. Não despreza a unção que está nesse altar, não despreza a direção que está nesse altar, não despreza as profecias que estão nesse altar. Toma posse, bota em prática, e você vai comer o melhor dessa terra. A bênção vai alcançar, os milagres do Senhor vão chegar à tua vida. Agora, se você desonrar a sua liderança, você pode subir, crescer, pular, rodopiar, pode fazer o que for. A bênção não vai chegar na sua vida. Pelo contrário, aonde você chegar, a bênção vai correr. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus não abençoa rebelde. Deus só abençoa obediente. Deus não abençoa rebelde. Deus não pode abençoar em contra a sua palavra. Se ele ouvir para a direita, você vai para a esquerda, como é que Deus pode abençoar? Não, a bênção está lá, na direção da palavra de Deus. A mulher gastou tudo com os médicos e não resolveu nada, só foi a pior, indo de mal a pior, até que, versículo 27, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de quem? Era alguém dizendo para ela: olha, você já gastou, você já procurou o médico de Jerusalém? Já procurei. Já procurou o Cafarnaum? Procurei também. Você já procurou o médico de Betânia? Ou procurei? Ele não resolveu não, só pior. Uma passou esse remédio, não melhorou, depois aplicou a dosagem, não melhorou, depois passou esse tratamento, o fluxo continua. E alguém dizendo: mas eu tenho um médico ali que é bom. Eu tenho um médico que é bom. E onde vem esse médico? A especialidade desse médico. Esse médico é o quê? Cardiologista? Esse médico é o quê? É oncologista, trata de câncer? Esse médico é o quê? Oftalmologista, trata de olho? Não, eu vou só dizer para você o que é que esse médico faz. Esse médico, ele cura de perto, ele cura de longe, até quando a pessoa já morreu, ele cura também. Eu não acredito. Aí começaram a contar para a mulher. Não está na Bíblia, eu estou falando, mas as histórias você vê. Começaram a contar para a mulher. A mulher ouviu falar de Jesus. Alguém começou a contar para a mulher: olha, lembra daquele leproso? Estava lá no leprosário, estava lá esquecido. Chegou diante de Jesus, se dobrou e fez uma oração. Olha a oração do leproso: se o Senhor quiser que eu seja limpo, eu vou ser. Jesus só disse assim: quero. E ele saiu limpo. Ele saiu curado. Outro dia, tu não sabe, mulher, o que está acontecendo. Outro dia, chegou um centurião que tinha um criado que estava enfermo dentro de casa. E ele disse: Jesus, vamos lá em casa, o homem está doente, o homem não sei o que vai acontecer. Enquanto ele não trabalha, tem prejuízo na empresa. Enquanto ele não trabalha, eu tenho que pagar salário para ele, eu tenho que indenizar. A família dele precisa do trabalho dele, ele precisa do trabalho. E o que é que o senhor vai fazer? Jesus disse: eu vou na sua casa. Ele: não precisa não. Eu só quero uma palavra do Senhor. Se o Senhor lançar uma palavra, mas mulher, tu não sabe, o homem estava em casa e na hora que Jesus lançou a palavra, eu não sei quantos quilômetros Jesus estava de distância,
Bíblia diz que ela começa a andar. Os historiadores dizem que pela fraqueza daquela mulher cai por 7 vezes no caminho. 7 vezes aquela mulher cai no caminho. Segundo os historiadores, enquanto aquela mulher mesmo se arrastando, ela olha para Jesus e diz: eu já sei o que eu vou fazer. Se eu tocar somente na orla da sua veste, eu não preciso tocar nele não. Eu não preciso que ele olhe para mim. Eu não preciso que ele me dê uma palavra de ânimo. Eu não preciso nem de uma palavra. O que eu já ouvi é suficiente para me acreditar. O que eu já ouvi é suficiente para mim receber a mim por o meu milagre de libertação. Se eu tocar só na orla da veste. Olha, aquela mulher sai de uma fé tão grande que é a diferença que ela tem para muitos de nós é muito grande. Sabe por quê? Eu aprendi isso com o pastor Rafael. O Senhor disse que Deus não atende toda oração, mas Deus atende a oração com um propósito. Deus não atende toda oração, porque está escrito: nós pedimos e não recebemos porque pedimos ou não sabemos pedir. Nós não pedimos, nós pedimos, nós não sabemos pedir. Então o que é que acontece? A Bíblia está dizendo que aquela mulher saiu e ela dizia consigo mesma: se eu só tocar a veste, 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 eu vou ser curada. Aí tem gente que passa o dia inteiro, não se prepara, quando vem para a igreja, aí ainda vem: se Deus falar comigo bem, se não falar bem também, eu não estou nem aí. Vem para a igreja sem propósito, vem para a igreja sem objetivo, vem para a igreja sem foco, aí não recebe nada, não conta nada, não vive nada, porque não tem propósito. Você tem que ter foco, você tem que ter propósito, você tem que ter objetivo. Dizer para Deus: eu vou hoje, mas eu vou em busca da minha vitória. Eu vou hoje, mas eu vou em busca do meu milagre. Eu vou hoje, mas eu só saio de lá liberta. Eu só saio de lá restaurada. Eu não volto para casa do mesmo jeito. Eu não volto para casa da mesma maneira. Tem que ter propósito. Se eu só tocar na veste, o tempo não dá, mas a hora da veste, ela tinha um segredo especial. Só vou contar isso para vocês. Na hora da veste do sacerdote, tinha algumas pontinhas amarradas de azul. Se chama a borda da veste. Aquela borda representava os preceitos da lei e era azul para representar o céu. Todo sacerdote, todo líder religioso usava aquela orla do seu vestido, e aquilo representava a lembrança das coisas celestes, a lembrança das coisas do céu, a lembrança do reino de Deus. Era uma maneira de alguém olhar e, quando via aquela pessoa com aquela vestimenta, olhava para a orla da veste e dizia: aquele tem um compromisso com Deus, aquele tem um compromisso com o Senhor, aquele tem um compromisso com as coisas do céu. Então, quando ela vai dizendo: se eu tocar só a orla da veste, é porque ela já ouviu alguma coisa. Alguém dizendo: aquele homem anda com um vestido, aquele homem anda com a orla, com a veste, e na orla da sua veste tem ali costuras de azul para representar o céu. Ali tem costuras, tem nós para representar a lei de Deus. Ali na orla daquele vestido está o compromisso que aquele homem tem com Deus. Então ela diz: eu só preciso tocar na parte que me faz, na parte que me apraz. Eu só preciso tocar na parte do céu. Eu só preciso tocar na parte que representa as coisas celestes, as coisas espirituais, o reino de Deus. Porque enquanto eu procurei na terra, ninguém da terra foi capaz de resolver o meu problema. Agora eu só tenho uma opção: recorrer aos céus. Eu só tenho essa opção: vou recorrer aos céus. Quando ela toca na orla da veste, Mateus e Marcos dizem que Jesus olhou e disse: quem tocou nas minhas vestes? Quem tocou nas minhas vestes? Mateus 9 e Marcos 5 dizem que Jesus fez essa pergunta: quem tocou nas minhas vestes? Por que Jesus disse isso? Como é que Jesus vai sentir alguém tocando nas vestes? Não foi puxando. A mulher não puxou ele. A mulher tocou na hora do seu vestido e Jesus sentiu. Ela não tocou Jesus, ela tocou as vestes. Diga: as vestes.
Quando ela toca nas vestes, Jesus está dizendo: ei, quem foi que tocou nas minhas vestes? Aí os discípulos dizem: Senhor, a multidão te aperta, a multidão te comprime, a multidão te comprime, te aperta, e tu vens perguntar quem foi que te tocou? Então Jesus está dizendo: tocar, todo mundo está me tocando, mas cada um quer uma coisa. Essa mulher não está tocando da mesma maneira. Essa mulher está tocando porque ela não quer a terra mais, ela quer o céu. Tocar e apertar, todo mundo está apertando. Não quer um carro, não quer uma casa, não quer a cura, não quer um milagre. Mas essa mulher não quer isso. Essa mulher já sofreu demais. Essa mulher agora quer o céu. Essa mulher quer o reino de Deus. Os discípulos não entenderam que a mulher não tocou da mesma maneira que o povo apertava, oprimia e comprimia Jesus. Essa mulher toca na parte que representa o céu para dizer: Senhor, lembra-te de mim, eu também estou lembrando do céu. Olha, fique de pé que eu vou encerrar agora dizendo para você: da terra nós trabalhamos a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro. Nós trabalhamos pelo nosso carro, pela nossa casa, pela nossa família. Nós trabalhamos para nos manter bem, pela nossa roupa, pelo nosso cabelo, pela nossa imagem bem bonita. E isso não é pecado. Você tem que trabalhar pela terra sim. Mas a pergunta é essa: quanto você tem trabalhado pelo céu? Quanto você tem buscado pelo céu? Eu vim aqui pregar para pessoas que já lutaram de tanto e tudo por essa terra. Chegou a hora de você buscar o céu. Chegou a hora de você entregar ao Senhor toda essa situação, toda essa causa que você está passando. Em nome do Senhor Jesus. Assim como aquela mulher que foi em busca do Senhor, sem se preocupar, eu não estou nem aí para o que vão falar, eu não estou nem aí para o que vão dizer. Eu quero orar nessa noite pelas pessoas que já lutaram de todas as formas por essa causa e ninguém dá jeito, e ninguém resolve. Está na hora de você colocar essa causa no altar. Está na hora de você colocar essa causa aos pés do Salvador. O maior lugar que nós podemos estar é aos pés do Salvador. Eu não sei qual é a causa, eu não sei qual é a situação, eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado. Talvez não é um problema físico mais, talvez é um problema espiritual. Jesus olhou para aquela mulher e quando ela declara a verdade, Jesus disse: vai-te em paz, filha, a tua fé é saúde e ser livrada desse teu mal. Ele disse para aquela mulher: receba paz. Talvez eu esteja pregando para pessoas que já não têm paz, já não têm alegria, já tem vivido perturbação na sua mente, na sua casa, não tem conseguido dormir. Chegou a hora de você dormir em paz. Chegou a hora de você, em nome do Senhor Jesus, dormir em segurança. Deita e logo pega no sono, disse o salmista Davi, porque tu estás comigo e tu me guardas. Amém? Feche os seus olhos agora, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos para a glória de Deus. E eu quero, enquanto você se dirige até aquele altar, eu vou orar por você, vou orar por sua vida, eu vou orar por essa situação. Você vai colocar diante de Deus essa causa que você já lutou e não tem jeito, não tem solução. Está na hora de você colocar os pés de Deus. Está na hora de você entregar a Deus. Venha para cá, aqui à frente, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar para você aqui. Isso, já tem as pessoas aqui. Eu não sei qual é a causa, eu não sei qual é a situação. Venha para cá, fecha seus olhos, pode vir. Em nome do Senhor Jesus, que Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar paz, Deus vai te dar alegria. Você vai cantar um testemunho em nome do Senhor Jesus. Olha aí, vai haver libertação, vai haver